Então agora nós vamos fazer aqui a parte de cima das pétalas. Eu vou fazer um detalhe com o pincel. Vou usar tinta branco metálico, que já está preparada aqui no meu godê. Vou utilizar o pincel 422 da Condor. Então eu vou molhar a pontinha do pincel aqui no godê. Lembrando que a tinta ela tem que estar bem fluida para a gente fazer esse passo. E agora eu vou seguir o movimento, vou seguir aqui o movimento da pétala com o pincel. Eu vou fazer de ponta cabeça porque facilita para mim. Então eu vou começar aqui embaixo, vou posicionar para vocês verem melhor. Ó. Aí você, na hora de fazer, vê o que facilita, o que fica mais fácil pra você. Se é de ponta cabeça, se é de cima pra baixo. Cada um tem um jeito de fazer. Bom, então eu vou posicionar aqui, seguindo o movimento da pétala. E vou fazer aquele mesmo movimento. A gente vai colocar toda a cerda do pincel e vir levantando aos pouquinhos. Só que dessa vez vocês podem ver que eu fiz ao contrário, porque dá um efeito super bonito, né? O amarelo eu comecei de baixo pra cima, né? Então em cima ficou mais fino. E o branco metálico eu comecei de cima pra baixo, então ficou mais fino aqui embaixo. E eu vou fazer esse mesmo movimento em todas. Já esse outro lado esquerdo, pra mim fica mais fácil fazer de cima pra baixo, né? Não de ponta cabeça, com ela virada pra cima. Então, com o lado direito, como eu sou destra, eu tenho mais facilidade de fazer de ponta cabeça esse movimento. E de cima pra baixo, esse movimento do lado esquerdo da pétala. Bom, então a primeira camada desses tracinhos na cor branco metálico já está feito. Agora eu vou fazer mais uma camada com a mesma cor, só que eu vou utilizar um pincel de cerdas um pouquinho menor do que essa. Vou utilizar o pincel 422.0, que tem a cerda um pouquinho a coisa menor, tá? Porque aqui eu quero fazer algo um pouquinho menor, assim, mais pro centro aqui. Então, eu vou começar a diminuir conforme eu for indo para o centro, mas é o mesmo processo que a gente fez nesse primeiro traçado aqui com o pincel. Ó, eu dei uma pequena distância, tente não juntar um tracinho no outro, deixe sempre um espacinho para ficar esse movimento de pétalas. Então aqui eu já fiz mais essa segunda pincelada na pétala e agora eu vou fazer o mesmo processo, vou fazer mais uma aqui
uma aqui e depois eu vou fazer uma no centro e aí a gente finaliza nossa pétala. Eu vou utilizar por enquanto o mesmo pincel 422-0. Então agora, como vocês podem ver, olha como está ficando a nossa mandala. Eu já fiz a outra pincelada, a terceira pincelada desse adorno em todas, ela já ficou bem mais preenchida. Olha como tá ficando linda, linda. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui no centro dessas pinceladas, desse adorno, um ponto alongado. Eu vou fazer a princípio ele no metálico, no branco metálico, mas eu penso em deixar ele por cima o dourado após ele secar. Então eu vou fazer a princípio no branco, depois eu quero passar essa cor dourada em cima. Vamos ver como que vai ficar. Então, ponto alongado aqui, como nós já estudamos, eu vou fazer no centro. Não necessariamente a linha guia vai estar bem no centro aqui, porque como é um trabalho manual, nem sempre a gente vai seguir sempre igualzinho, igual como se fosse uma máquina, né? Porque nós estamos fazendo à mão, então é normal. Então, quando você for fazer o ponto alongado, procura centralizar bem aqui no desenho, independente da linha guia, ok? Então eu vou pegar aqui no meu boleador, vou utilizar uma ponta nem muito fina, nem muito grossa, uma pontinha mediana, digamos assim, do boleador, e vou mergulhar o boleador aqui no meu godê para fazer o primeiro ponto alongado. Então eu vou começar centralizando essa daqui. Eu vou fazer um ponto bem generoso aqui e puxar. E vou fazer isso em todas elas. Prontinho, eu fiz em todas e olha como ficou bem gracioso, bem delicado. Esses pontos alongados fecharam então esse adorno. E agora eu vou dar continuidade. A cor que eu vou utilizar agora para dar continuidade, conversar aqui com a nossa mandala, né, ficar num equilíbrio, é o tom violeta. Eu vou fazer esse mesmo padrão que eu fiz aqui, dividindo o centro do meio da mandala aqui. Então, eu vou fazer aqui para que a gente possa finalizar a peça. Eu penso em fazer 2 linhas desse pontilhado aqui, igual. E aqui, no final, eu vou verificar depois qual adorno que eu vou fazer. Ainda tô pensando, vou criar aqui junto com vocês, ok? Então, vamos lá. Eu vou pegar o compasso e já vou deixar separada a minha tinta violeta 516, tinta acrílica fosca. E com o meu compasso eu vou traçar a primeira circunferência. O tamanho você pode fazer de acordo com a sua preferência. Eu vou fazer um pouquinho mais que meio centímetro aqui. E eu vou fazer por enquanto só uma. Depois que eu terminar essa primeira, aí eu vejo depois o tamanho que eu vou fazer da segunda. Então, o processo aqui, nessa parte, é aquele que a gente já conhece, do pontilhado regular. Eu vou escolher aqui um boleador, vou utilizar uma ponta um pouquinho maior, aqui de média para mais, ó. Vou utilizar essa pontinha aqui, e depois no próximo adorno eu vejo qual tamanho que eu vou utilizar, mas nesse primeiro vai ser essa mesma. Então, molhei aqui meu boleador, mergulhei na tinta violeta e venho delicadamente fazendo ponto por ponto aqui na mandala, trabalhando o espaço entre eles, procurando sempre deixar o mesmo espaço entre um pontinho e outro e mesma quantidade da tinta para que os pontinhos fiquem do mesmo tamanho.
Aqui a gente vai trabalhar bastante a atenção, o foco, coordenação. E eu vou continuar assim por toda a circunferência da mandala, nesse primeiro padrão aqui do tom violeta. Então aqui eu finalizei essa primeira camada de roxo, né, de violeta. Agora eu vou pegar novamente o compasso e eu vou delimitar mais uma circunferência para que eu possa fazer a próxima linha na cor roxa, os próximos pontos regulares. Então eu penso em abrir um pouco mais que meio centímetro também, basicamente do mesmo tamanho da primeira. Só que agora eu quero usar uma ponta de boleador um pouquinho menor do que essa, para dar um efeito de decrescente. Eu vou pegar uma ponta menor e vou mostrar aqui para vocês. Ó, então eu utilizei essa pontinha aqui e agora eu vou utilizar essa pontinha aqui. Ó, dá pra ver aí uma ligeira diferença de tamanho aí pra gente trabalhar o ponto. E agora eu acabei de completar mais uma fileirinha do violeta e eu quero fazer uma terceira fileira violeta porque eu quero trazer mais destaque para essa cor agora no finalzinho da nossa mandala. Então eu vou pegar novamente o compasso, eu vou abrir aproximadamente na mesma altura, um pouco mais de meio centímetro, e vou utilizar a mesma ponta que eu utilizei na anterior, aquela ponta mediana. Eu vou mostrar pra você. Então, eu fiz aqui a circunferência e a ponta que eu vou utilizar é a mesma que eu estava pontilhando essa fileirinha aí anterior, ok? Então, vamos lá fazer o mesmo processo nos pontinhos regulares. Então aqui finalizamos o roxo, o violeta pra mim já está ótimo com essas 3 fileiras e eu penso em finalizar essa mandala com o amarelo cádmio para que a gente possa conversar com o centro da mandala, né, que está em
é todo pontilhado, com alguns pontos encaixados, alguns pontos regulares. Então, eu quero fazer aqui na borda pontos regulares no tom de amarelo cádmio, porque vai contrastar muito bem com o roxo, vai ficar bem bonito. Então, vou lá pegar minha tinta amarelo cádmio, prepará-la e começar a pontilhar. Dessa vez eu vou utilizar um boleador, o mesmo boleador que eu pontilhei essa primeira fileira aqui, que foi esse aqui, com a pontinha um pouco maior do que esse último roxo, e depois eu venho descendo no mesmo tamanho do roxo, mas a princípio eu vou fazer nessa um pouquinho maior. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu compasso e vou fazer aquela circunferência na abertura, um pouco mais de meio centímetro, no mesmo tamanho das fileiras anteriores. Ó, eu fiz na verdade um pouquinho maior, mas como o processo ele é bem intuitivo, não existe uma regra, tá? Para você fazer o tamanho da sua circunferência, faz do tamanho que você achar mais adequado, mais bonito aí para o seu trabalho. Então, eu vou pegar aqui, vou pegar a minha tinta amarelo cádmio e dar continuidade a esses pontos regulares. A primeira fileira de amarelo cádmio tá feita, olha como tá ficando bonito o contraste. E agora eu vou novamente pegar o compasso e vou abrir mais uma circunferência no mesmo tamanho da anterior. Só que agora eu vou usar uma ponta de boleador um pouco menor, igual eu fiz no roxo, né, no violeta, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou pegar essa pontinha aqui, ó, pouquinho menor do que a anterior, e vou utilizar a mesma cor, o amarelo cádmio, também para fazer essa segunda fileira de pontilhado. E olha como tá ficando linda a nossa mandala. Eu vou finalizar agora essa parte para depois dar continuidade nos pontos de fora, né? Nos últimos pontinhos. Eu vou aproximar aqui para vocês verem. Aqui, vocês podem ver que sobrou um espacinho bem pequenininho, então eu vou utilizar, assim que eu terminar essa última camadinha, eu vou utilizar um boleador menorzinho, ó, uma ponta bem mais fininha do que o anterior, para fazer pontos regulares menores aqui. Então a gente vai fechar dessa maneira, usa uma pontinha menor, se sobrou um espaço menor. Se sobrou o mesmo espaço que anterior, pode continuar com o boleador anterior, mas aí vai depender muito do seu gosto, da sua preferência. Eu vou diminuir o tamanho por uma questão de espaço também. Então vamos lá dar continuidade. E nós agora finalizamos a nossa mandala.
Então, agora nós vamos esperar secar totalmente. Eu gosto de deixar de um dia para o outro para secar bem e depois fazer a parte do acabamento. Existe um módulo aqui nesse curso só falando sobre o acabamento das mandalas. Então, próxima etapa, né? Essa próxima etapa de acabamento, siga o passo a passo desse módulo, que a sua mandala vai ficar perfeita. E eu gostei bastante do resultado. Finalização agora. Lembra que eu falei no comecinho da aula que o centro eu deixava por último? Por quê? Porque eu gosto de fazer sempre os círculos, as circunferências conforme a mandala for sendo criada, e também quando ela finaliza, né, que é o caso aqui que nós finalizamos, eu consigo ver a harmonia das cores, o equilíbrio entre as cores que eu usei aqui na mandala, e com esse equilíbrio, observando esse equilíbrio da mandala, eu consigo ver qual cor fica melhor no centro, se é o roxo, se é o turquesa, se é o amarelo. E nesse caso, para promover um equilíbrio, eu vejo aqui que o roxo, né, que o violeta vai ficar bem legal aqui no centro. Então, eu vou pegar o violeta novamente, eu vou utilizar um boleador um pouquinho mais grossinho e vou fazer o centro da mandala, vou pontilhar o centro da mandala. Bem simples, eu vou carregar aqui o meu boleador, vou fazer aquele biquinho, né, que eu ensinei pra vocês, e com o biquinho eu vou centralizar aqui o biquinho no meio e apertar. Pronto. Olha que legal que ficou o centro roxo, conversou perfeitamente, na minha opinião, na minha visão, que na análise que eu fiz dessa mandala, conversou perfeitamente, ficou bem equilibrado. Nós acabamos não utilizando magenta, né? Eu vou pegar aqui a paleta para vocês novamente, que a princípio era essa, né, que nós criamos. No início da aula, baseado no círculo cromático, com uma tríade de cores. Ficou bem legal, eu gostei desse resultado, essas cores ficam bem bonitas na decoração, uma parede branca, por exemplo, fica bem legal. E assim, a única cor que eu não utilizei foi o magenta, mas eu achei que o roxo ficou bem legal, ficou bem harmonioso, combinou perfeitamente. E quem sabe em um próximo projeto eu utilize o magenta nessa paleta, né? Nunca vou descartar, mas nessa especificamente eu achei que ficou bem legal essas cores que a gente utilizou. E para dar um toque final, eu vou utilizar aqui o turquesa, porque eu tô vendo aqui que dá para dar um detalhe bem delicado na nossa mandala. Então eu vou pegar aqui o meu turquesa e vou pegar um boleador de pontinha, ó, bem assim mediana, não é muito grande nem muito fininho, e vou pegar um pouquinho do azul turquesa e vou fazer um detalhe bem aqui embaixo desse ponto alongado que nós fizemos. Pontinho, só para dar uma iluminadinha, só para dar uma iluminadinha não, um pontinho só para dar um destaque aqui nessa parte da mandala, bem aqui embaixo. Um destaque bem delicado, mas que vai fazer uma diferença aí no acabamento final aqui da mandala, vai ficar bem bonito. E conforme você for terminando a sua mandala, o que você pode fazer? Você pode observar a sua mandala finalizada e ir adicionando detalhes, como esse, por exemplo, que eu estou adicionando agora, que eu achei que ficaria bonito. Dessa mesma forma, você pode adicionar detalhes em outras partes dessa mandala, porque o que enriquece o trabalho são os detalhes. Então, treina a sua visão, treina o seu olhar, para que você consiga enxergar na mandala os pontos que podem ser destacados, os detalhes que podem ser inseridos na mandala, ok? Então é isso, gente. Faça uma mandala, eu vou deixar aqui embaixo o link do grupo da Mandala para Colorir na nossa comunidade, para que vocês interajam lá e postem também fotos da sua mandala, que eu quero muito ver o trabalho de vocês.